Há momentos na vida em que sentimos que nossas forças estão se esgotando, que os desafios e dificuldades se acumulam a ponto de parecerem insuportáveis. Nessas horas, buscamos uma fonte de energia, algo que nos fortaleça e nos ajude a seguir em frente. A boa notícia é que Jesus já nos revelou o segredo para sermos fortes e resilientes, independentemente das adversidades que enfrentamos. Durante sua vida e ministério, Jesus não apenas falou sobre força e resiliência, mas nos mostrou, através de suas ações, como encontrar essa fortaleza interior. Desde os momentos mais tranquilos até os mais difíceis, ele nos deixou lições profundas que revelam onde realmente está a fonte da nossa força. Hoje, vamos explorar 6 ensinamentos poderosos que Jesus nos deixou para enfrentarmos qualquer circunstância com coragem e fé. Cada um desses princípios está fundamentado em suas próprias experiências e ensinamentos, nos guiando no caminho da superação. O primeiro segredo que Jesus nos ensina é confiar plenamente em Deus. Desde o início de seu ministério, ele demonstrou que a verdadeira força vem dessa confiança absoluta, especialmente nos momentos mais desafiadores. Um dos exemplos mais marcantes disso é quando ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em Mateus 4, 1-11, lemos que após jejuar por 40 dias e 40 noites, Jesus sentiu fome, um estado de vulnerabilidade que qualquer ser humano experimentaria. Aproveitando-se desse momento, o diabo tentou persuadi-lo a transformar pedras em pão. No entanto, a resposta de Jesus foi firme e direta. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Essa resposta não foi apenas uma citação bíblica, mas uma demonstração prática de que a confiança em Deus deve ser maior do que qualquer necessidade física ou material. Mesmo diante da fome, uma necessidade básica, Jesus não cedeu à tentação de buscar uma solução imediata fora da vontade do Pai. Ele nos ensina que nos momentos de maior fragilidade é justamente quando devemos confiar mais em Deus, pois Ele tem um propósito maior do que aquilo que conseguimos enxergar. Essa mesma confiança foi evidenciada em muitos outros momentos da vida de Jesus. Quando enfrentou tempestades, tanto físicas quanto espirituais, sua fé permaneceu inabalável na soberania de Deus. Em João 6:38, ele declara que não veio para fazer sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Isso nos mostra que, além de confiar em Deus, precisamos nos alinhar à sua vontade, mesmo que isso signifique renunciar aos nossos próprios desejos e planos. Ainda no deserto, o diabo tentou Jesus novamente, levando-o ao ponto mais alto do templo e desafiando-o a se lançar dali, argumentando que os anjos o salvariam. Mais uma vez, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Ele não precisava provar sua identidade por meio de milagres espetaculares, pois sua confiança no Pai era total. Esse ensinamento nos mostra que não precisamos de sinais visíveis para crer que Deus está no controle. Ele age no tempo certo e conforme seu plano perfeito. Confiar em Deus é um dos fundamentos mais importantes para desenvolver força e resiliência. Muitas vezes, queremos resolver tudo por conta própria, acreditar que nossa capacidade e força de vontade são suficientes para superar qualquer obstáculo. No entanto, Jesus nos ensina que a verdadeira força não vem de nós mesmos, mas de entregar o controle a Deus, sabendo que Ele tem o melhor para nós, mesmo que no momento não compreendamos seus caminhos. Diante das dificuldades, há sempre a tentação de buscar soluções rápidas ou confiar apenas na nossa própria sabedoria. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira força está em esperar no Senhor. Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão.
Isso significa que confiar em Deus nos dá uma força renovada, uma energia que não vem de nossas próprias capacidades, mas dele. Ao longo da Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que, mesmo em meio a grandes provações, permaneceram firmes na fé e foram fortalecidas por Deus. Assim como Jesus resistiu no deserto e confiou plenamente no Pai, também somos chamados a exercitar essa confiança em nossa própria jornada. Quando aprendemos a entregar nossas preocupações a Deus e a depender de sua força, encontramos uma paz que ultrapassa qualquer circunstância e uma resiliência que nos sustenta diante dos desafios da vida. Ao longo da história, inúmeras pessoas enfrentaram desafios impossíveis e encontraram forças ao depositar sua confiança em Deus. Essa confiança inabalável não apenas os sustentou, mas também os fortaleceu para superar dificuldades que, humanamente falando, pareciam insuperáveis. Um grande exemplo disso foi Davi, que enfrentou Golias não porque possuía uma força extraordinária ou habilidades excepcionais, mas porque confiava plenamente no Senhor que o guiava. Em 1 Samuel 17:45, quando confronta o gigante filisteu, Davi declara com convicção: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou." Sua segurança não estava em suas próprias capacidades ou em qualquer arma que possuísse, mas na certeza de que Deus estava com ele. E foi essa fé que o levou à vitória. Esse princípio se aplica diretamente à nossa vida diária. Todos nós, em algum momento, enfrentamos gigantes, sejam eles problemas financeiros, enfermidades, crises emocionais ou desafios que parecem nos esmagar. Nessas situações, é essencial lembrar que nossa força não vem da nossa própria inteligência, poder ou habilidades, mas da confiança que depositamos em Deus. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina uma grande lição sobre isso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o e ele endireitará as suas veredas. Essa passagem nos convida a entregar todas as áreas da nossa vida ao Senhor, sabendo que Ele tem o poder de nos conduzir pelo caminho certo, mesmo quando não conseguimos enxergar a solução. Confiar em Deus também significa aceitar que muitas vezes não compreenderemos os seus planos. Há momentos em que tudo parece sem sentido e em que as circunstâncias fogem completamente do nosso controle. Nessas horas, a confiança precisa ser ainda maior. Jesus nos ensinou essa lição de forma muito clara quando permitiu que Lázaro morresse antes de curá-lo. Diante do sofrimento das irmãs de Lázaro e das dúvidas daqueles que o seguiam, ele afirmou com firmeza, em João 11:4, essa doença não terminará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. No momento certo, Lázaro foi ressuscitado, demonstrando que os planos de Deus sempre resultam em algo maior do que podemos imaginar. Muitas vezes, achamos que ele está demorando para agir, mas a realidade é que ele nunca se atrasa. Seu tempo é perfeito. É importante lembrar que confiar em Deus não é uma decisão única e definitiva, mas um exercício contínuo. A cada nova provação, somos desafiados a renovar essa confiança. Filipenses 4, 6, 7 nos exorta a não vivermos ansiosos, mas a apresentar tudo a Deus em oração e súplica, com gratidão. O resultado dessa entrega é uma paz sobrenatural que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas da certeza de que estamos seguros nas mãos de Deus, independentemente do que aconteça. E é justamente a oração que nos fortalece para manter essa confiança inabalável. Jesus nos deixou um exemplo claro de que a oração não é apenas um hábito religioso, mas uma necessidade para aqueles que desejam ser fortes e resilientes. Ele não apenas ensinou sobre a importância de orar, mas demonstrou isso em sua própria vida. Durante seu ministério, retirava-se constantemente para buscar forças em oração,
mostrando que esse era um pilar fundamental para sua missão. Um dos momentos mais marcantes de sua jornada foi sua oração no jardim do Getsêmani, descrita em Mateus 26, 36, 46. Sabendo que sua hora de maior sofrimento estava se aproximando, Jesus se afastou para orar, levando consigo Pedro, Tiago e João. Sua angústia era tão profunda que ele expressou: "Minha alma está profundamente triste, até a morte." Mateus 26, 38. Essa passagem nos ensina que, nos momentos de maior dor e incerteza, a oração nos conecta diretamente a Deus e nos fortalece. Jesus orou repetidamente naquela noite, demonstrando que a oração não é algo que fazemos uma única vez e seguimos em frente, mas um diálogo constante com o Pai. Ele pediu que, se fosse possível, aquele sofrimento fosse afastado, mas, acima de tudo, rendeu-se à vontade de Deus, dizendo: "Não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus 26, 39. Essa entrega total nos mostra que a oração não apenas nos dá forças, mas nos ajuda a alinhar nossos corações com os planos de Deus, mesmo quando isso envolve dificuldades. Outro ponto importante desse episódio é que a oração também é uma fonte de resistência espiritual. Enquanto Jesus orava, seus discípulos dormiam, mesmo depois de ele pedir que vigiassem e orassem para não caírem em tentação. Isso revela como é fácil ceder ao cansaço e à fraqueza quando não estamos espiritualmente fortalecidos. No entanto, após sua intensa comunhão com Deus, Jesus saiu do Getsêmani fortalecido e pronto para enfrentar o que estava por vir. Isso nos ensina que, quando oramos, recebemos uma renovação espiritual que nos capacita a lidar com qualquer desafio. Portanto, confiar em Deus e manter uma vida de oração não são apenas recomendações, mas segredos fundamentais para viver com força e resiliência. A verdadeira segurança não está na ausência de dificuldades, mas na certeza de que, em meio a elas, Deus está no controle. Quando depositamos nossa fé nele e buscamos forças através da oração, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer e uma força que nos sustenta mesmo nos dias mais difíceis. Quando Jesus se preparava para enfrentar os momentos mais difíceis de sua jornada, ele se fortalecia por meio da oração. Enquanto seus discípulos, que não tinham o hábito de orar com a mesma intensidade, se mostravam confusos e desorientados diante dos desafios, Jesus permanecia firme e preparado para o que estava por vir. Isso demonstra que a oração não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos dá clareza, força e direção para enfrentar qualquer situação. Um exemplo poderoso que ilustra essa verdade é quando Jesus passou a noite inteira em oração antes de escolher seus 12 discípulos. Em Lucas 6, 12, 13, lemos que antes de tomar essa decisão tão importante, ele se retirou para um monte e ali permaneceu em oração durante toda a noite. Somente ao amanhecer, ele chamou os discípulos e escolheu os 12 que se tornariam seus apóstolos. Esse episódio nos ensina que, mesmo para decisões cruciais, Jesus não se apoiava em sua própria sabedoria humana, mas buscava a orientação de Deus através da oração. Ele nos mostra que qualquer grande escolha na vida deve ser feita sob a direção do Pai, e que isso só acontece quando nos dedicamos à oração com persistência e humildade. Jesus também nos ensinou que a oração não deve ser um recurso utilizado apenas em momentos de crise ou de grande decisão, mas deve fazer parte da nossa vida de forma contínua. O apóstolo Paulo reforça essa ideia em 1 Tessalonicenses 5,17, quando nos exorta a orar sem cessar. Isso significa que a oração não precisa ser restrita a um momento ou lugar específico, mas pode e deve ser uma prática constante em nosso dia a dia. Podemos falar com Deus enquanto caminhamos para o trabalho, enfrentamos desafios diários ou lidamos com nossas preocupações.
A oração não exige uma posição ou local específico. Ela é uma conexão direta e ininterrupta com o nosso Criador. Ao longo de seu ministério, Jesus frequentemente se retirava para orar em lugares solitários, como registrado em Lucas 5,16. Mesmo cercado por multidões, realizando milagres e ensinando as verdades do reino, ele sempre encontrava tempo para buscar a presença do Pai. Esse hábito revela que a oração não apenas nos fortalece espiritualmente, mas também renova nossas forças e nos dá clareza para cumprir nosso propósito. Em meio às responsabilidades e exigências da vida, é essencial reservarmos momentos de silêncio para orar, refletir e ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nos sobrecarregamos com preocupações e buscamos respostas imediatas, mas é no recolhimento e na comunhão com Deus que encontramos direção e discernimento. Jesus demonstrou essa busca pelo discernimento em várias ocasiões, especialmente antes de tomar decisões importantes. Quando enfrentamos incertezas, em vez de nos apoiarmos apenas em nossa própria lógica, devemos seguir o exemplo de Cristo e buscar a orientação de Deus. A oração abre nossos olhos espirituais e nos permite enxergar além das circunstâncias momentâneas, compreendendo que Deus tem um plano maior para nossas vidas. Outro momento significativo na vida de Jesus, relacionado à oração, ocorre em Lucas 11:1, quando um de seus discípulos, ao vê-lo orando, pede: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Esse pedido mostra que os próprios discípulos reconheciam a importância da oração na vida de Jesus e queriam aprender a orar como ele. Foi nesse contexto que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, um modelo que nos orienta a reverenciar a Deus, buscar sua provisão diária, pedir perdão e proteção e nos submeter à sua vontade. Essa oração resume os elementos essenciais de um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. Além disso, Jesus nos ensinou sobre a importância da persistência na oração por meio da parábola do juiz iníquo, registrada em Lucas 18:1-8. Nessa história, ele fala de uma viúva que insistia em pedir justiça a um juiz que não temia a Deus nem respeitava as pessoas. No início, o juiz ignorava seus apelos, mas devido à sua persistência, acabou cedendo ao seu pedido. Jesus conclui a parábola dizendo: ouçam o que diz o juiz injusto. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite. Essa passagem nos ensina que a oração perseverante tem poder e que Deus, no tempo certo, responde às nossas súplicas. Ele não se esquece de nós e jamais ignora as orações daqueles que confiam em sua justiça. Dessa forma, a oração não deve ser vista apenas como uma prática religiosa, mas como um relacionamento vivo e contínuo com Deus. Ela nos fortalece, nos dá resiliência e nos mantém conectados ao Pai em todas as circunstâncias da vida. Jesus demonstrou, com seu próprio exemplo, que a oração é o segredo para permanecer firme, mesmo diante das maiores dificuldades e provações. Outro grande ensinamento que Jesus nos deixou está relacionado ao serviço ao próximo. Ele nos mostrou que a verdadeira força e resiliência não vem apenas de buscar força para nós mesmos, mas também de estender as mãos para ajudar os outros. Através de sua vida, Jesus demonstrou que servir é um ato de amor e um caminho para encontrar propósito e significado. Muitas vezes, quando nos sentimos fracos e desanimados, encontramos renovação ao ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Ele deixou claro que o maior entre nós será aquele que servir, e essa verdade nos ensina que a verdadeira grandeza não está no poder
ou na posição, mas na disposição de amar e cuidar dos outros. Jesus nos ensinou de maneira prática e poderosa que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir com amor e humildade. Em diversas ocasiões, ele demonstrou que o caminho para uma vida significativa e resiliente passa pelo ato de ajudar o próximo. Um dos exemplos mais marcantes dessa atitude foi quando ele lavou os pés de seus discípulos, um gesto que surpreendeu a todos. Durante a última ceia, conforme relatado em João 13:1-17, Jesus, que era reconhecido como Mestre e Senhor, se levantou, pegou uma toalha, ajoelhou-se diante de cada um dos discípulos e começou a lavar seus pés. Pedro, em um primeiro momento, recusou-se a permitir que Jesus realizasse esse ato, pois não compreendia como alguém tão grandioso poderia se abaixar para fazer um trabalho tão humilde. No entanto, Jesus explicou a importância do que estava fazendo, deixando claro que aquele gesto era uma lição essencial. Ele declarou: "Agora que eu, o Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz." João 13:14-15. Com essa atitude, Jesus nos mostrou que servir ao próximo não é sinal de fraqueza, mas de força verdadeira e segurança na identidade em Deus. Ele, sendo o próprio Filho de Deus, não viu problema algum em realizar um ato simples e humilde, pois sabia que a grandeza não estava na posição de domínio, mas na disposição de amar e cuidar. Esse ensinamento nos lembra que o serviço é uma expressão de amor, capaz de nos fortalecer espiritualmente, pois nos tira do foco em nossas próprias dificuldades e nos coloca em um lugar de empatia e compaixão. Quando servimos, nossa visão muda e passamos a enxergar além das nossas preocupações, encontrando significado ao impactar positivamente a vida de outras pessoas. Jesus reforçou essa verdade em Marcos 10:45 ao afirmar: "Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Desde o início, sua missão foi baseada no serviço, e ele não buscou reconhecimento, status ou conforto. Pelo contrário, dedicou cada dia de sua vida para demonstrar o amor de Deus através de suas ações. Esse ensinamento nos revela que servir não apenas ajuda os outros, mas também nos fortalece. Muitas vezes, quando nos sentimos fracos, sobrecarregados ou desanimados, encontramos uma nova força ao estender a mão para alguém que precisa. Isso acontece porque, no ato de dar, também recebemos. Servir nos renova e nos conecta ao propósito maior para o qual fomos criados. O apóstolo Paulo reforça essa ideia em Gálatas 6:9-10, onde nos encoraja a nunca desistirmos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos os frutos se não desanimarmos. Ele nos exorta a aproveitarmos todas as oportunidades para agir com bondade, especialmente para com aqueles que fazem parte da família da fé. Isso significa que cada ato de serviço, por menor que pareça, tem valor e faz diferença. Jesus demonstrou essa verdade de forma extraordinária quando multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, conforme narrado em Mateus 14:13-21. Ele não apenas realizou um milagre, mas também nos ensinou sobre a importância de suprir as necessidades dos outros, mesmo quando nossos recursos parecem limitados. Em vez de despedir as pessoas para que buscassem comida por conta própria, ele escolheu confiar que Deus proveria e multiplicaria o pouco que tinham. Outro aspecto fundamental do serviço é a humildade. Em Filipenses 2:3-4, Paulo nos exorta a não fazermos nada por ambição egoísta ou vaidade, mas a considerarmos os outros superiores a nós mesmos, cuidando não apenas dos nossos próprios interesses, mas também dos interesses alheios. Quando aprendemos a colocar as necessidades do próximo acima das nossas, crescemos emocional e espiritualmente,
pois passamos a refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes. A verdadeira força está em servir sem esperar nada em troca, sem buscar reconhecimento ou recompensas. Jesus nos ensinou isso de maneira clara em Lucas 6,35, ao nos dizer para amar até mesmo nossos inimigos e fazer o bem sem aguardar retorno. Esse é um nível profundo de resiliência, pois significa continuar praticando o bem, mesmo quando não há agradecimento ou reconhecimento. Tal atitude fortalece nossa alma e nos liberta da necessidade de validação externa, pois aprendemos a agir com o coração voltado exclusivamente para agradar a Deus. Além de nos tornar mais resilientes, o hábito de servir nos prepara para enfrentar desafios com coragem e generosidade. Quando desenvolvemos a disposição de ajudar, praticamos o desapego e aprendemos a confiar que Deus cuida de nós enquanto cuidamos dos outros. Em Mateus 25, 35, 40, Jesus ensina que ao alimentar os famintos, dar água aos sedentos, acolher os necessitados e vestir aqueles que não têm roupas, estamos, na verdade, servindo ao próprio Cristo. Ele deixa isso claro ao dizer: em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Isso nos mostra que o serviço não é apenas um ato de bondade humana, mas uma conexão profunda com Deus, um reflexo do seu amor em nossas ações diárias. Portanto, Jesus nos deixou um modelo de vida baseado no serviço ao próximo, ensinando que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Quando nos dispomos a ajudar, crescemos em fé, fortalecemos nossa alma e experimentamos uma alegria que vai além do que o mundo pode oferecer. Através do serviço, aprendemos a confiar mais em Deus, desenvolvemos humildade e encontramos um propósito maior. Servir é um caminho de transformação, tanto para aqueles que recebem, quanto para aqueles que oferecem ajuda. É nesse ato de amor que encontramos força, resiliência e uma conexão profunda com o coração de Deus. Jesus fortaleceu nosso espírito e nossa fé ao nos chamar para uma vida de serviço. Quando escolheu seus discípulos, ele não lhes prometeu riquezas, poder ou reconhecimento terreno, mas os convidou a seguir um caminho de humildade e entrega. Em Mateus 20, 26, 28, ele declarou que para alguém se tornar verdadeiramente grande, deveria se tornar servo dos outros, e quem quisesse ser o primeiro deveria agir como um escravo. Ele mesmo deixou o maior exemplo ao afirmar que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar sua vida como resgate por muitos. Com essas palavras, Jesus nos mostrou que a grandeza verdadeira não está na posição que ocupamos, mas no impacto que causamos ao abençoar outras vidas. Ao vivermos esse princípio, descobrimos uma fonte de força que o mundo não pode oferecer. Essa força não vem da busca por reconhecimento, status ou poder, mas do simples ato de estender a mão ao próximo. Servir não apenas beneficia aqueles que recebem, mas transforma quem doa, pois nos ensina a olhar além de nós mesmos e a desenvolver um coração generoso. Além disso, quando escolhemos investir nosso tempo e energia para ajudar outras pessoas, estamos plantando sementes cujo crescimento pode não ser imediato, mas que certamente darão frutos no tempo certo. Jesus nos lembra de que todo serviço sincero e feito com amor jamais passa despercebido por Deus. Em Hebreus 6:10 está escrito que Deus não é injusto para esquecer o trabalho e o amor que demonstramos ao ajudar o seu povo. Essa promessa nos dá a certeza de que nossos esforços nunca são em vão, pois Deus vê cada atitude de bondade e, no tempo certo, recompensará aqueles que agem com fé e amor. Por isso, servir é uma das maneiras mais poderosas de nos tornarmos fortes e resilientes. Quando saímos da posição de autoproteção e vivemos para impactar outras pessoas, aprendemos a confiar mais em Deus e menos em nossos próprios interesses. O serviço nos ensina a viver de forma desinteressada, assim como Jesus viveu.
encontramos propósito, crescemos espiritualmente e adquirimos força para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Além do serviço, Jesus nos ensinou outro segredo essencial para permanecer firme diante das dificuldades: a fé. Em sua jornada na Terra, Jesus demonstrou inúmeras vezes que a fé é essencial para atravessar os momentos mais adversos. Diante da incerteza e da tribulação, ele sempre mostrou que a confiança em Deus é o que nos sustenta. Um dos episódios que ilustram isso de forma mais marcante é a travessia do Mar da Galileia. Em Mateus 8, 23, 27, lemos que Jesus estava no barco com seus discípulos quando uma grande tempestade se levantou. O vento soprava forte, as ondas ameaçavam inundar o barco, e o medo tomou conta de todos. Enquanto os discípulos entravam em desespero, Jesus dormia tranquilamente. Apavorados, eles o acordaram, clamando: Senhor, salva-nos, vamos perecer. Mateus 8, 25. Ao despertar, Jesus os repreendeu pela falta de fé e, com uma simples palavra, ordenou que o vento e o mar se acalmassem. Instantaneamente, a tempestade cessou e houve grande bonança. Esse momento nos ensina que, nos períodos de maior angústia, quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, a fé é o que nos mantém firmes. Mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras e o medo tenta nos dominar, Jesus nos chama a confiar em Deus, pois Ele está no controle, mesmo quando não conseguimos enxergar a solução. Para Jesus, a fé não era apenas um conceito teórico ou um sentimento vago. Era uma confiança ativa e inabalável na bondade e no poder de Deus, independentemente da situação. Outro episódio poderoso que demonstra como a fé está diretamente ligada à resiliência aconteceu quando Jesus curou a mulher que sofria de um fluxo de sangue havia 12 anos. Em Marcos 5, 25, 34, encontramos essa história impressionante. A mulher já havia tentado todos os tratamentos disponíveis na época e gastado tudo o que tinha sem encontrar a cura. No entanto, ao ouvir falar de Jesus, ela decidiu que, se ao menos pudesse tocar na borda de sua veste, seria curada. Com essa fé simples, mas profunda, ela se aproximou em meio à multidão e tocou em suas roupas. No mesmo instante, foi curada. Jesus, percebendo que algo extraordinário havia acontecido, voltou-se e disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Marcos 5:34. Essa história nos ensina que mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, a fé nos coloca em contato direto com o poder de Deus. Aquela mulher, apesar de anos de sofrimento, não desistiu. Ela acreditava que, com um simples ato de confiança, poderia receber cura, e foi exatamente isso que aconteceu. A fé, portanto, é uma força que nos impulsiona além das nossas limitações humanas e nos conecta ao poder divino, permitindo-nos superar obstáculos que, para o olhar natural, parecem insuperáveis. Jesus também nos mostrou que a fé não precisa ser algo grandioso para produzir grandes resultados. Em Mateus 17:20 ele disse: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Isso nos mostra que não importa o tamanho da nossa fé, mas sim onde a depositamos. Quando colocamos nossa confiança em Deus, mesmo uma fé pequena tem poder para mover montanhas e transformar situações impossíveis. Portanto, assim como o serviço nos fortalece espiritualmente, a fé nos dá a resiliência necessária para atravessar qualquer tempestade. Quando aprendemos a confiar plenamente em Deus, experimentamos sua paz em meio às dificuldades e encontramos forças para continuar, mesmo quando tudo parece contrário. Jesus nos convida a viver com uma fé ativa, que não se abala diante das provações, mas que se fortalece ao lembrar que Ele está conosco em todos os momentos. Assim, podemos enfrentar a vida com coragem, sabendo que nossa força não vem de nós mesmos, mas do Deus que acalma tempestades, cura enfermidades e nos sustenta com seu amor
inabalável. Jesus usou uma comparação poderosa para ilustrar o potencial transformador da fé. Em Mateus 17:20, ele afirmou que, se alguém tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderá ordenar a uma montanha que se mova, e ela obedecerá. Essa analogia não foi escolhida por acaso. A semente de mostarda é uma das menores que existem, quase imperceptível, mas, quando plantada e bem cuidada, cresce e se torna uma das maiores plantas do jardim. Esse ensinamento nos revela que não importa o quão pequena nossa fé possa parecer, o que realmente importa é onde depositamos essa fé. Mesmo que seja mínima, se for colocada em Deus, tem o poder de transformar realidades e realizar o impossível. Muitas vezes, enfrentamos desafios que parecem intransponíveis, momentos em que nossa fé se enfraquece e nos sentimos incapazes de continuar. No entanto, essa passagem nos lembra que não precisamos de uma fé gigantesca para ver Deus agir, mas de uma confiança genuína, ainda que pequena. A fé não depende da nossa capacidade, mas do poder daquele em quem confiamos. Por isso, mesmo quando nos sentimos frágeis, devemos lembrar que Deus é soberano, e é Ele quem nos fortalece e nos sustenta. Além de ser o que nos permite superar dificuldades, a fé também nos traz paz em meio às tempestades da vida. Em João 14:27, Jesus conforta seus discípulos dizendo: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." A paz que Jesus oferece não é uma ausência de problemas, mas uma tranquilidade que vem da confiança absoluta em Deus. Quando temos fé, podemos experimentar essa paz mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em caos. É essa certeza que nos permite descansar, sabendo que Deus tem um plano maior e que nada está fora de seu controle. Jesus frequentemente elogiava aqueles que demonstravam fé genuína, mesmo em meio ao sofrimento. Um exemplo notável disso é a história da mulher cananeia, em Mateus 15:28. Essa mulher, cuja filha estava possuída por um espírito maligno, buscou desesperadamente a ajuda de Jesus. A princípio, ele permaneceu em silêncio e seus discípulos sugeriram que a mandasse embora. No entanto, ela persistiu, demonstrando uma fé inabalável. Diante de sua perseverança, Jesus finalmente lhe disse: "Mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme desejas." E naquele momento, sua filha foi curada. Esse episódio nos ensina que mesmo quando parece que Deus está distante ou em silêncio, nossa fé não deve vacilar. A persistência daquela mulher é um exemplo vivo de resiliência, mostrando que confiar em Deus, mesmo quando não vemos respostas imediatas, nos leva a vitórias inesperadas. Além de nos fortalecer, a fé nos permite olhar além das dificuldades do presente e enxergar o futuro com esperança. O autor de Hebreus reforça essa verdade ao afirmar em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Isso significa que mesmo quando não conseguimos enxergar a solução, podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor. Quando depositamos nossa confiança nele, enfrentamos qualquer situação com coragem, pois sabemos que ele está conosco em cada passo da nossa jornada. A fé também foi um elemento central no milagre da ressurreição de Lázaro, relatado em João 11:44. Antes de realizar esse milagre extraordinário, Jesus fez uma pergunta crucial a Marta, irmã de Lázaro: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá." Crês nisso? João 11:25-26. Marta respondeu afirmativamente, demonstrando sua fé, e foi essa confiança que precedeu a manifestação do milagre. Esse relato nos ensina que, mesmo diante da morte e do desespero, a fé em Jesus é o que nos dá esperança e nos sustenta. Assim como Marta creu e viu seu irmão ser trazido de volta à vida, também somos chamados a confiar que Deus tem o poder de transformar qualquer situação, por mais impossível que pareça.
justiça. Dessa forma, a fé se torna a base da resiliência. Ela nos permite permanecer firmes quando tudo ao nosso redor parece desmoronar e nos dá a certeza de que Deus está no controle, independentemente das circunstâncias. Jesus nos mostrou que a fé não nos livra dos desafios, mas nos equipa para enfrentá-los com força e paz. Ter fé não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas sim que quando elas vierem, não estaremos sozinhos. Deus nos sustentará e nos dará a força necessária para continuar. Outro princípio essencial que Jesus nos ensinou foi o perdão. Perdoar é uma das mais profundas demonstrações de força espiritual e resiliência. Muitas vezes o perdão pode ser um grande desafio, especialmente quando fomos profundamente feridos. No entanto, Jesus nos mostrou, por meio de sua própria vida, que o perdão é essencial para vivermos em paz, tanto com Deus quanto com as outras pessoas. O exemplo mais marcante disso aconteceu quando, mesmo estando na cruz, sofrendo dores inimagináveis, ele orou por aqueles que o crucificavam. Em Lucas 23:34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse ato extraordinário nos ensina que o perdão não depende de quem nos ofendeu, mas de quem nós escolhemos ser. Ele nos liberta do peso da mágoa e nos permite seguir em frente com um coração renovado. O perdão não significa ignorar a dor ou justificar o erro do outro, mas sim escolher não carregar o fardo do ressentimento. É um ato que exige força, pois vai contra a nossa inclinação natural de revidar ou alimentar rancor. No entanto, Jesus nos ensina que perdoar é um dos caminhos para a verdadeira liberdade. Quando perdoamos, nos libertamos da prisão emocional e espiritual que a falta de perdão pode causar. Ele nos convida a viver um amor que transcende as ofensas, nos tornando mais semelhantes a Ele. A fé e o perdão caminham juntos, pois ambos exigem confiança em Deus. Confiamos que Ele é justo e que lidará com todas as situações da melhor forma. Quando temos fé, conseguimos perdoar, pois sabemos que nossa justiça não vem de nossas próprias mãos, mas de Deus. E quando perdoamos, fortalecemos nossa fé, pois reconhecemos que fomos perdoados primeiro por Ele. Dessa maneira, seguimos o exemplo de Cristo, vivendo com leveza, paz e resiliência, prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida nos trouxer. Jesus nos ensinou que o verdadeiro perdão não está condicionado às circunstâncias nem à gravidade da ofensa, mas é uma expressão da graça divina que nos foi concedida. Mesmo diante da dor extrema e da injustiça, Ele escolheu perdoar. Esse ato nos ensina que perdoar não é algo baseado em sentimentos momentâneos ou na nossa própria vontade, mas em uma decisão consciente de confiar em Deus e refletir seu amor. O perdão exige força, pois muitas vezes significa abrir mão do desejo de vingança e renunciar ao ressentimento que pode se enraizar em nosso coração. Jesus nos mostrou que perdoar não é sinal de fraqueza, mas de poder espiritual. Quando escolhemos perdoar, estamos dizendo a Deus que confiamos em sua justiça e que não seremos escravizados por sentimentos de mágoa ou amargura. Em Mateus 6:14-15, Jesus nos ensina que o perdão é um princípio inegociável na vida cristã. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Esse ensinamento nos revela que o perdão é uma via de mão dupla. Ao estendê-lo aos outros, também recebemos perdão de Deus. Isso nos faz refletir que, assim como desejamos misericórdia e graça, devemos concedê-las ao próximo. Além disso, o perdão não apenas liberta a outra pessoa, mas também nos liberta. Quando nos recusamos a perdoar, nos tornamos prisioneiros do ressentimento, do rancor e da amargura, sentimentos que corroem nossa paz interior e enfraquecem nossa caminhada espiritual. Por outro lado, quando escolhemos perdoar, quebramos essas correntes e encontramos leveza para viver plenamente em paz com Deus e com nós mesmos. Pedro, querendo compreender os limites do perdão, perguntou a Jesus
Quantas vezes deveria perdoar seu irmão? Em sua visão, sugerir 7 vezes já seria um ato de extrema misericórdia. No entanto, Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22. Essa resposta nos ensina que o perdão não pode ser quantificado ou limitado. Não devemos estabelecer um número específico para perdoar, mas devemos fazê-lo continuamente, sem restrições, sempre que necessário. Isso significa que o perdão deve ser um estilo de vida, algo que escolhemos praticar regularmente, pois compreendemos o impacto libertador que ele tem. Um dos maiores exemplos bíblicos de perdão é a história de José, filho de Jacó. José foi brutalmente traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, e passou anos enfrentando injustiças no Egito. No entanto, quando finalmente teve a oportunidade de se vingar, escolheu perdoar. Em Gênesis 50:20, ele declara a seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para que fosse preservada a vida de muitas pessoas. Esse relato nos ensina que o perdão não apenas cura relacionamentos, mas também nos permite enxergar o propósito maior de Deus, mesmo nas situações mais dolorosas. José compreendeu que Deus estava no controle de sua história e que, apesar das circunstâncias difíceis, ele usou tudo para um propósito maior. O perdão restaurou sua família e trouxe reconciliação, mostrando que, quando escolhemos perdoar, podemos transformar dor em algo que Deus usa para o bem. Jesus também ensinou que o perdão deve ser acompanhado de ações concretas. Em Mateus 5, 23, 24, ele nos instrui a buscar reconciliação antes de nos aproximarmos de Deus em adoração. Se você estiver oferecendo sua oferta no altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Esse ensinamento nos mostra que o perdão não é apenas uma decisão interna, mas algo que deve se manifestar externamente em nossas atitudes. Deus valoriza tanto a paz entre as pessoas que nos orienta a priorizar a reconciliação antes mesmo da adoração. Isso significa que não basta simplesmente decidir perdoar em nosso coração. Devemos dar passos concretos para restaurar relacionamentos e viver em harmonia com os outros. Ao ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus incluiu o perdão como um princípio essencial de nossa relação com Deus e com o próximo. Em Mateus 6:12, ele nos orienta a orar dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse versículo reforça que o perdão não é uma opção, mas uma necessidade. Assim como precisamos do perdão divino, devemos estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem. Perdoar regularmente faz parte de uma vida de fé e demonstra nossa compreensão de que todos nós somos falhos e necessitamos da graça de Deus. Além de nos libertar da amargura, o perdão nos capacita a amar de maneira mais profunda. Em Colossenses 3:13, Paulo nos instrui: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse ensinamento nos lembra que devemos perdoar na mesma medida que fomos perdoados por Deus. Isso fortalece nossos relacionamentos e promove a paz, pois quando aprendemos a perdoar, nosso coração é moldado para se tornar mais semelhante ao de Cristo, que nos perdoa infinitamente. Perdoar exige humildade, pois muitas vezes somos tentados a nos apegar ao orgulho e ao ressentimento, esperando que a outra pessoa reconheça seu erro e peça desculpas. No entanto, Jesus nos chama a perdoar independentemente da atitude do ofensor. Ele nos ensina que o perdão é uma escolha pessoal e espiritual que não depende do arrependimento do outro, mas sim da nossa obediência a Deus. Esse ato exige que abramos mão do desejo de retaliação e confiemos na justiça divina, sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Por isso, perdoar
não é apenas uma atitude de grandeza, mas uma expressão do amor de Deus em nós. Quando escolhemos perdoar, quebramos correntes invisíveis que nos aprisionam ao passado e nos abrimos para um futuro de paz e plenitude. O perdão transforma nosso coração, nos fortalece espiritualmente e nos permite viver de acordo com os princípios de Cristo. Ao seguir esse caminho, experimentamos a verdadeira liberdade que vem de Deus, pois, ao perdoarmos, nos tornamos mais semelhantes a Ele, que nos perdoou primeiro. Deus é justo e soberano, e Ele sabe exatamente como lidar com as questões mais profundas dos nossos corações. O perdão, um dos maiores ensinamentos que recebemos, não significa apagar a memória do que aconteceu ou fingir que a dor nunca existiu. Perdoar não é justificar uma atitude errada, nem minimizar a gravidade da ofensa, mas sim libertar a si mesmo e ao outro do peso do ressentimento e da mágoa. Em Efésios 4:31-32, o apóstolo Paulo nos ensina sobre essa libertação ao dizer: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa passagem nos lembra que o perdão faz parte do processo de restauração e crescimento espiritual, nos permitindo abandonar os sentimentos negativos que consomem nossa alma. Quando decidimos perdoar, nos libertamos desses fardos que nos impedem de avançar com alegria e paz. O perdão é um caminho para a força e a resiliência. Ele exige que deixemos de lado nosso desejo de retribuição e confiemos que Deus é quem julga todas as coisas com justiça. Quando escolhemos perdoar, mesmo nas situações mais difíceis, seguimos o exemplo de Cristo e nos aproximamos dele. O perdão que Deus nos oferece não é apenas um ato de bondade, mas uma parte essencial do nosso amadurecimento espiritual e emocional. Ele nos cura, nos restaura e nos capacita a viver com um coração leve, alinhado à vontade divina. Outro princípio fundamental que Jesus nos ensinou é aceitar a vontade de Deus. Durante toda a sua vida e ministério, ele demonstrou que a verdadeira força espiritual e a capacidade de perseverar diante das dificuldades vem da entrega completa ao propósito do Pai. Jesus não apenas pregou sobre a importância de viver segundo a vontade de Deus, mas praticou essa verdade em cada decisão e ação, mesmo quando isso significava dor, sofrimento e desafios humanamente impossíveis de suportar. Um dos momentos mais profundos em que ele nos ensinou essa lição foi no jardim do Getsêmani. Em Lucas 22:42, pouco antes de ser preso e enfrentar a cruz, Jesus orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração revela a tensão entre o desejo humano de evitar o sofrimento e a obediência absoluta à vontade divina. Jesus não ignorou o peso do que estava prestes a acontecer, mas mesmo assim escolheu submeter-se ao plano do Pai. Ele nos ensina que a verdadeira resiliência está em confiar que os planos de Deus são perfeitos, mesmo quando não os compreendemos completamente ou quando parecem contrários aos nossos desejos. Aceitar a vontade de Deus requer mais do que palavras, exige entrega total e confiança inabalável no seu propósito. Um exemplo marcante disso está na história de Abraão, em Gênesis 22:19. Deus pediu a ele algo que parecia impensável: oferecer seu filho Isaque em sacrifício. Mesmo diante de uma ordem tão difícil, Abraão não questionou nem resistiu. Ele seguiu em obediência, confiando que Deus tinha um propósito maior, ainda que não pudesse vê-lo naquele momento. No último instante, Deus interveio e providenciou um cordeiro para o sacrifício, mostrando a Abraão que sua fé não foi em vão. Esse episódio nos ensina que, ao aceitarmos a vontade de Deus,
Mesmo quando não entendemos seus caminhos, Ele revela sua provisão e cuidado em nossas vidas. Aceitar a vontade divina também significa abrir mão dos nossos próprios planos e expectativas. Em Provérbios 16:9 está escrito: "O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Esse versículo nos lembra que, por mais que planejemos e tentemos controlar tudo, é Deus quem determina a direção final. Muitas vezes, nossos planos são frustrados, nossos desejos não se concretizam e as coisas não acontecem da maneira como imaginamos. Nessas situações, Jesus nos ensina a confiar que os caminhos de Deus são mais altos e mais sábios que os nossos. Aquilo que para nós pode parecer uma perda ou um fracasso, muitas vezes faz parte de um plano maior e perfeito que Ele tem para nossas vidas. Quando confiamos na sua soberania, encontramos paz mesmo em meio às incertezas. Aceitação não significa passividade. Pelo contrário, requer fé ativa e disposição para seguir os passos que Deus coloca diante de nós. Um grande exemplo disso está em Mateus 14:22-33, quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. No início, Pedro confiou e deu seus primeiros passos, mas quando desviou o olhar de Jesus e se concentrou no vento e nas ondas ao redor, começou a afundar. Jesus então o resgatou e perguntou: "Por que duvidaste?" Esse episódio nos ensina que aceitar a vontade de Deus significa manter nosso foco nele, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem ameaçadoras. Se tirarmos os olhos de Jesus e nos concentrarmos apenas nos problemas, começamos a vacilar. Mas se confiarmos plenamente em sua vontade, encontraremos força para continuar avançando, não importa quais tempestades nos cerquem. O verdadeiro desafio da vida cristã não está apenas em reconhecer a soberania de Deus, mas em viver de acordo com essa verdade. Aceitar a vontade divina significa confiar que Ele está no controle, mesmo quando não vemos o quadro completo. Jesus nos mostrou que essa entrega é o segredo para uma vida de resiliência e paz. Ele nos ensinou que não precisamos entender tudo para confiar completamente em Deus, pois a fé nos leva a depender dele, mesmo nas horas mais difíceis. Assim, ao aprendermos a entregar nossos planos, nossos medos e nossas dúvidas ao Senhor, encontramos a verdadeira força para enfrentar qualquer situação, sabendo que Ele está no comando e que seu plano é sempre o melhor. Um dos aspectos mais desafiadores de aceitar a vontade de Deus é entender que muitas vezes Ele nos chama a esperar. No Salmo 27:14, encontramos um poderoso encorajamento para esses momentos. Espere no Senhor, seja forte e tenha bom ânimo. Espere no Senhor. A espera pode ser uma das provas mais difíceis para a nossa fé, pois quando estamos enfrentando incertezas, tribulações ou dores profundas, nossa tendência natural é buscar respostas imediatas e soluções rápidas. Queremos ver as mudanças acontecendo agora. Desejamos que Deus haja no nosso tempo e conforme nossas expectativas. No entanto, o Senhor, em sua infinita sabedoria, muitas vezes nos pede para confiar e aguardar o momento certo. A espera não é um tempo vazio ou desperdiçado, mas um período de crescimento e fortalecimento espiritual. Enquanto esperamos, aprendemos a amadurecer, desenvolvemos paciência e aprofundamos nossa confiança em Deus. Mesmo quando não conseguimos enxergar o que Ele está fazendo, podemos ter a certeza de que Ele está operando em nossas vidas, moldando nosso caráter e nos preparando para receber aquilo que Ele tem de melhor para nós. Confiar nesse processo nos torna mais resilientes, pois nos ensina a descansar na soberania divina. Um dos maiores exemplos bíblicos de alguém que aceitou a vontade de Deus e permaneceu firme na fé, mesmo diante do sofrimento extremo, é a história de Jó. Ele perdeu tudo o que possuía, sua família, seus bens materiais e até sua saúde. Mas, em vez de se revoltar, escolheu confiar em Deus. Em meio à sua dor, ele declarou com humildade e reverência: "O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21.
Essa aceitação da soberania divina mostra a profundidade da fé de Jó, que compreendia que Deus estava no controle de todas as coisas, tanto nos momentos de alegria quanto nas horas de provação. No final, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido. Mas o verdadeiro presente que Jó recebeu foi um crescimento espiritual inestimável e uma fé inabalável. Esse relato nos ensina que, ao aceitarmos a vontade de Deus em todas as fases da nossa vida, experimentamos um fortalecimento interior que nos sustenta mesmo nos dias mais difíceis. Jesus também nos ensinou a orar para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Na oração do Pai Nosso, ele nos instruiu a dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Essa oração nos lembra de que nossa busca não deve estar focada apenas em realizar nossos próprios desejos, mas sim em nos alinharmos ao propósito de Deus. Quando oramos dessa maneira, entregamos nossos anseios nas mãos do Pai e reconhecemos que seus planos são maiores e melhores do que os nossos. Esse tipo de entrega nos dá força, pois sabemos que tudo o que Deus faz coopera para o nosso bem. Como Romanos 8:28 nos assegura, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Aceitar a vontade de Deus é um ato contínuo de fé. A cada nova estação da vida, diante de cada desafio ou mudança inesperada, somos chamados a renovar essa confiança. Jesus nos mostrou que mesmo quando os planos de Deus parecem difíceis de suportar, eles sempre geram frutos de paz, alegria e transformação. Quando deixamos de lutar contra as circunstâncias e passamos a confiar verdadeiramente que Deus está no controle, encontramos a verdadeira resiliência. Essa entrega nos fortalece e nos permite enfrentar qualquer desafio sem desespero, pois sabemos que estamos nas mãos de um Pai amoroso que cuida de cada detalhe da nossa jornada. Ao refletirmos sobre tudo o que aprendemos com os ensinamentos de Jesus sobre como ser fortes e resilientes, vemos que a base para uma vida inabalável está em 6 pilares fundamentais: confiar plenamente em Deus, manter uma vida constante de oração, servir ao próximo com amor, exercitar uma fé inabalável em tempos difíceis, perdoar com um coração sincero e, por fim, aceitar a vontade de Deus com humildade e confiança. Esses princípios não são apenas belas palavras ou conceitos abstratos, mas verdades poderosas que, quando aplicadas ao nosso dia a dia, transformam a forma como enfrentamos as adversidades. Eles nos ensinam que, independentemente do que possamos enfrentar, há um propósito maior guiando nossa caminhada. Se essa mensagem tocou o seu coração e você deseja continuar crescendo espiritualmente, convido você a se inscrever no canal para receber mais reflexões que irão edificar sua fé e ajudá-lo a viver mais perto de Deus. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem com alguém que você sabe que precisa de uma palavra de encorajamento. Juntos, podemos espalhar a luz de Cristo e fortalecer uns aos outros na caminhada da fé. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente e lhe conceda a força necessária para enfrentar qualquer situação. Até o próximo vídeo.